Olá, Aquário, feliz aniversário, feliz novo ciclo. Do dia 20 de janeiro a 18 de fevereiro, o Sol esteve no seu signo, marcando o seu novo ciclo, o seu aniversário. Então, vamos fazer uma leitura hoje em especial desse novo ciclo. Vamos ver como será o seu novo ano. Lembrando que a sua leitura de semestre do primeiro semestre de 2026 já está disponível no canal. Eu vou deixar no card para facilitar para vocês. Então vamos começar primeiro com o geral do tarô, de como será o seu ano, é uma leitura mais completa, e depois com a mesa real do baralho cigano para ver as principais áreas da sua vida no seu novo ano. Então vamos começar. Bom, então com o geral do tarô dá para entender que será um ano de evolução para Aquário. O propósito desse ano é esse, de evolução pessoal para Aquário. É para Aquário pegar as rédeas da sua vida, principalmente, ou de alguma situação muito importante, ou duas situações que precisam ser controladas por Aquário nesse ano. Aqui mostra duas prioridades principais, mas aqui vamos focar nessa evolução, que é a proposta do novo ano de Aquário. Então, aqui fala principalmente de maturidade, de saber controlar o seu lado luz, o seu lado sombra, o seu bem e o seu mal, porque todos nós temos bem e mal dentro de nós, e fala principalmente na sua energia de saber controlar certos impulsos. Impulsos, tanto essa coisa do bem e mal vem forte para vocês, então tem esse impulso de muito bom, que aí vem o excesso de ingenuidade e também de excesso de malícia. Então, é excesso de pessimismo, negativismo, uma pessoa que fica muito extremista. Então, a sua energia está pedindo que você caminhe no meio, que você aprenda que precisa desses 2 lados para entrar em equilíbrio. Você não precisa só ser muito bom ou muito malicioso, você precisa desses 2 lados para você existir, sobreviver neste mundo de uma forma mais equilibrada, mas aqui fala muito de leveza para esse ano. Então, Aquário vai ser lapidado com as situações, aqui tem muitas situações de força maior atuando na sua vida, então você terá situações cotidianas, mas muito mais situações que é fora do seu controle, mas que vem com propósito de te ajudar no seu processo de evolução, no seu processo de crescimento pessoal. Então é uma energia que fala muito de maturidade, de situações que vêm para te testar, mas para você se lapidar da melhor forma possível. Aqui também fala de chamado, você terá um chamado importante esse ano, que pode ser espiritual, dentro da sua crença, ou de outras formas na sua vida, mas aqui é um chamado muito importante, muito marcante, que traz você para essa energia de equilíbrio, de cura, de temperar as suas habilidades, de temperar melhor o seu humor, o seu próprio temperamento, às vezes está falando disso também, esse caminho do meio, que é um caminho de mais maturidade, isso vai te proteger, Aquário. Por quê? Aqui não é olhando só da perspectiva religiosa. Ah, eu faço tudo certo, logo sou protegido. Não é isso. Aqui é maturidade, é evolução. Então, quando você evolui, quando você cresce, certas coisas perdem sentido, certos comportamentos. Aqui fala muito de imaturidade também, então você vai perdendo essa casca imatura e você vai indo para uma casca leve e madura. Essa maturidade que vem, ela tira você de certos comportamentos e também de situações que te atrasam, que te diminuem e que te iludem, que deixa você nessa energia infantiloide ou, muito ingênua demais, que aí acaba aceitando migalhas, principalmente aqui fala de migalhas emocionais, a ficar, dando desculpas para si mesmo de certos comportamentos ou certos tratamentos que você não deveria receber, ou de ambientes que você também não deveria mais estar, de outras coisas que você deveria estar vivendo dentro da sua maturidade própria, dentro dessa etapa que você está da sua vida, e ir para trocas melhores situações, Aquário, que são condizentes com uma energia mais madura. Então é época de crescer mesmo. Então, por exemplo, quando você está numa energia mais madura, uma energia mais consciente, tanto que é essa a proposta desse ano, então você já pensa assim: "Ah, eu não vou,
ceder para essa situação, para essa pessoa, porque eu sei que isso vai me machucar. Ou eu não vou mais ficar provocando na rede social, não vou ficar mais postando frases para atingir pessoas. Por quê? Porque é comportamento imaturo, é comportamento mais infantil. Eu não vou mais me prestar esse papel, eu não preciso mais disso. Então, dentro das minhas trocas, quando eu estou com uma cabeça mais madura, eu não preciso provocar. Eu vou seguir minha vida. Quem estiver comigo está. Quem está comigo, eu vou sentar e vou conversar. Se tiver algum atrito, se tiver algum problema, eu vou resolver com aquela pessoa. Eu não preciso, ficar me expondo ou ficar tentando provocar aquela pessoa ou na rede social ou de outras formas. Eu vou e resolvo com ela. Então são atitudes diferentes. Aqui é caminho do meio, aqui é caminho mais, brando. Aqui fala muito de brandura na sua energia para esse ano. Então, com certeza, aquário não vai mais ficar perdendo tempo com certas coisinhas que são pequenas. Então, aquário entende: "Eu sou muito mais que isso, sou muito maior que isso", até porque, aquário, até aqui o que que você ganhou com certos comportamentos que são mais imaturos? Não ganhou nada. Com certeza você atraiu situações adversas, conflitos, talvez até você tenha gostado, né, tenha provocado em algum momento e tenha funcionado, você tenha gostado, mas isso passa, isso não permanece, então a figura da pessoa mais madura, ela entende: "Eu não preciso disso, isso daqui não me preenche mais, eu preciso de coisas que são mais sólidas, de coisas que são realmente", e não só de coisas, mas de pessoas, de situações que são melhores para mim, eu preciso atrair coisas melhores e eu preciso também me blindar. Então aquário, a que se blinda? Essa energia matura que te blinda, não é só sobre religiosidade. Aqui também tem muita energia espiritual, mas é realmente dentro da espiritualidade. Aqui não é sobre religião, que a religião que me salva, não. Quem se salva somos nós. Quem segue, né, um caminho certo somos nós. A gente pode usar a religião, a crença ou certas filosofias ou certas atividades que nos conectam com algo maior, que mantém a gente melhor ancorado, mas quem segue, bem ou mal, somos nós, aquário. Então você terá esse entendimento. E aí você cria uma autoconfiança em você, na sua própria energia, na sua própria vida, você toma decisões melhores. Aqui a maturidade, ela não vai te enrijecer, ela vai te deixar mais flexível, mais preparado. Eu vejo um aquariano, uma aquariana mais preparado, de peito aberto, não aquela pessoa que está fechada, que está procurando situações, porque aqui fala de maturidade, então estava procurando situações ali maturas, situações rápidas para criar algum caso ali na sua vida, alguma emoção, e você não precisa mais disso. Você entende que outras novidades chegam, outros caminhos serão abertos, você não precisa ficar indo para trás para tentar trazer emoção nova para sua vida. Você encontra isso de outras formas, com uma pegada mais madura. E aqui fala de trocas mais importantes esse ano, trocas melhores. Ainda eu sinto que são trocas rasas, mas eu vejo você socializando mais, saindo mais, trocando, se permitindo trocar com pessoas diferentes. Aqui é um grupo seleto, eu não vejo você trocando com muitas pessoas, não vejo com excesso, mas trocas que são de qualidade para você. E nessa energia madura eu também vejo uma jovialidade vindo, porque na energia imatura você não se permite crescer, aquário, quando você aquela energia que eu falei de provocação, de rede social com aquele exemplo, é porque é muito comum no nosso cotidiano atual, né, a gente usa rede social e tal, então é o comum do agora. E quando você sai desse comportamento, quando você cresce, você permite que outra energia assuma. Aqui não está falando de: "Ah, que você tem que ser mais responsável". Aqui eu vejo você sendo mais responsável, quando você pega as rédeas da sua vida, você entende: muitas coisas eu sou responsável, muitas coisas eu instiguei, eu provoquei também, que vieram até mim, eu também provoquei, aí você tem esse senso, essa consciência, mas não com dureza, não com excesso de responsabilidade. Aqui é consciência mesmo pura, e aí você entende: eu preciso dar um jeito na minha vida, eu preciso melhorar as coisas, sou eu o agente principal da minha vida, eu não posso ficar só culpando os outros, eu não posso ficar só reclamando, eu tenho que tomar alguma atitude aqui.
Então essa maturidade é sobre isso, mas vem também uma energia jovem, talvez uma energia que nunca assumiu aí antes, porque não teve espaço. Principalmente se você ficou muito na criança, na energia infantil, ou numa energia velha demais, que também não condiz com a sua realidade atual e nem com a sua idade atual. Aqui está pedindo uma energia jovem, mas não aqui não é questão de idade, é questão de fogo de vida, de desejo de realizar coisas, de saborear situações, experiências novas, aquele desejo de realização, aquela paixão pela vida, por si, por outras coisas. Então, é esse ser que quer assumir agora, é essa personalidade, é esse humor, é um humor mais divertido, que dança com a vida, que fala muito de fogo. É um ano para aquário de fogo, principalmente para os aquarianos aí que têm forte no seu mapa astral signos de fogo. Então, é mais impulsividade, é de resolver as coisas rápido. Também pode ter alguns rompantes, né, de resolver algumas coisas, às vezes precisa ser mais incisivo, algumas coisas você precisa entrar em embate, mas não é aquele embate infantiloide, é um embate mais de adulto, mas tem uma pegada jovem aqui. É uma pessoa que quer resolver, não é uma pessoa que quer ficar com um problema ali, uma provocação, para ter aquela emoção que eu falei lá atrás, de ficar remoendo situação, de ficar provocando em rede social, não. Aqui, estamos com problema, então vamos resolver. Qual que é o seu problema comigo? Vamos resolver? Do que ficar com cara feia, do que ficar com conversinha atravessada. Então, é uma postura totalmente diferente. Isso protege aquário, porque evita situações aí, né, que arrastavam sua vida, problemas, conflitos ou muitas coisas em cima de você, e você fica mais preparado, mais autoconfiante, porque você sabe que você resolve. Você sabe que tudo que você vai botar a mão, rápido vai se resolver. Energia de fogo é assim, né, queima logo, vamos queimar logo isso daqui, vamos tirar da frente. Não é ficar ali remoendo uma situação passada, não é ficar trazendo excesso de emoção, excesso de raiva ou excesso de peso para coisas que são de natureza rápida, principalmente nesses pontos, porque tem situações que são turbulentas, mas são, momentâneas. Então você entenderá muito isso dentro dessa proposta aqui madura, que tem coisas que você não precisa se esquentar demais, que você não precisa colocar energia demais. Às vezes uma postura mais segura já basta. Não precisa desse excesso. E aí você fica muito mais preparado e você consegue defender melhor seu território, você consegue defender melhor as suas coisas, você principalmente, os seus valores, e aí as pessoas não vão avançar com você e nem você vai avançar com as pessoas. Entra muito também naquela leitura que eu falei, que eu acho que é do semestre, falou muito de tirar vantagem, aí você tira vantagem, os outros tiram vantagem de você, e aí você para com essa palhaçada na sua vida, e aí você consegue manter um limite que é seu, que deve ser respeitado, o limite dos outros também, mas aqui fala muito do seu campo, aqua. O seu campo ficará mais protegido, mas por você, por essa sua energia madura. E aí fala que lá no finalzinho do ano, é muito bonito aqui a leitura de vocês, que fala desse caminho de evolução. Eu não acho que é um caminho de erros e acertos e tropeços, eu acho que se você já passou dessa fase, agora é realmente assumir essa energia madura, é pensar que: "Olha, certas coisas eu não me presto mais o papel a fazer. Não vou mais cair em certos buracos, porque eu já estive ali. Não preciso mais disso para aprender". Aliás, tem coisas que são repetitivas, Aqua, justamente porque você não precisa mais ficar passando por aquilo de novo. Então a evolução é isso. E justamente veio a energia do fogo porque aí, quando você entra nessa energia, tudo resolve rápido e você não fica mais perdendo tempo com situações que vão te atrasar ou que vão te levar para o buraco ou em alguma situação que é desvantagem para você. Você vai entender que dá para viver de uma forma melhor, dá para trabalhar melhor a sua energia, a sua postura, o seu jeito, dá para trazer uma persona aí mais madura, é o que está pedindo agora, chega dessa energia imatura, que é um basta na sua energia anual aqui, basta para essa pessoa imatura. Agora é uma pessoa madura que assume. Se você não assumir isso por você,
A vida vai te cobrar isso, Aquário. Simples. Esse chamado aqui, pode ser espiritual, pode ser um chamado de outras formas, é para você assumir as rédeas da sua vida. E chamado também fala de missão. Talvez você não tenha uma missão grandiosa, tem muitas pessoas que a gente conhece que são figuras notórias que a gente percebe, "Ó, nossa, essa pessoa, ela veio aqui com uma missão. Tá, aqui tem um trabalho maior. Alguns têm isso? Tem. Mas aqui, falando para a maioria de Aquário, esse ano, você tem um chamado para você, Aquário. É um chamado principal para você, para trazer a maturidade aí para sua vida, para trazer essa pessoa mais responsável, principalmente por si, pelos propósitos aí da sua vida, pelas suas prioridades. Aqui fala muito de 2 principais que você tem que trabalhar esse ano. Então não dá para deixar mais esse trem aí desgovernado. Agora é assumir mesmo, você é que vai assumir a direção esse ano, a vida, a sua vida principalmente, vamos falar assim, a sua vida vai te colocar na direção para você ver como é que é. Como você que é o agente principal aí do seu destino, é você que está atraindo muita coisa aí que é ruim, que você reclama, é você mesmo que está puxando, mas aqui fala principalmente de comportamento, então, é mudança de comportamento, é olhar mais: "Nossa, eu estou fazendo isso aqui, eu não tenho mais que fazer isso aqui, eu não posso mais agir desse jeito, eu não posso mais falar isso", sabe, coisas que a gente percebe em nós mesmos. É consciência pura esse ano. E aqui finaliza esse geral da energia falando que todo esse caminho de evolução terá uma recompensa. Isso aqui não é à toa, Aquário, mas é só para te lembrar que a recompensa vai vir no final. Então, lá no finalzinho, na virada do próximo aniversário, você vai entender o que está sendo falado aqui, você vai entender principalmente esse seu caminho de evolução. Porque aí você tem uma recompensa, não é uma grande recompensa quando a gente coloca em termos concretos da vida. Por exemplo, um ganho mesmo concreto, que você olha e fala: "Nossa, eu fiz tudo isso e conquistei aquilo". Não, não é sobre isso. Tem alguma conquista? Tem. Para alguns casos tem sim, mas a conquista aqui é pessoal, é lucidez, é clareza, e aí você entende: agora eu estou no caminho certo, agora, eu estou sentindo que as coisas vão dar certo para mim, porque eu estou agindo de uma forma mais madura, porque eu estou consciente, porque eu estou fazendo as coisas com consciência. E principalmente com presença, eu estou aqui, eu não estou jogado aqui de qualquer jeito não, eu tenho um propósito na minha vida, eu tenho os meus desejos, eu tenho os meus anseios, mas aqui é muito propósito, propósitos maiores, não é só comer, dormir, é trabalhar, não, é além disso. Por mais que a gente tenha isso como principal, que é a forma que a gente vive nesse mundo, a gente precisa ter propósitos maiores, mais conectados com uma energia maior, e você vai descobrir muito esse ano. Um exemplo claro que eu te dou, para te ajudar aqui nessa energia final, para você ter mais entendimento, eu vou te dar o exemplo da yoga. Na yoga, tem os asanas, as posturas, e trabalham muito quando a gente está fazendo essas posturas da yoga, os professores, os mestres de yoga sempre falam: olha, inspira, faz o movimento, expira, presença, fica, aguenta mais um pouquinho, eles contam, né. Tem asanas que a gente tem que ficar com presença, que tem que permanecer, às vezes, no desconforto de alguma postura para soltar, para relaxar o corpo. Também tem dentro do estudo da yoga, e principalmente da sua prática, tem um porquê daquela permanência, tem um porquê daquele inspirar naquele momento, daquele expirar, daquele soltar ou de segurar. Tem momentos que a gente tem que segurar mesmo a postura, aguentar o desconforto, depois solta, depois relaxa. É isso que você vai entender esse ano, Aquário. Tem momentos que você tem que segurar a bronca mesmo, tem momentos que você tem que calar, tem momentos sim que você tem que falar, tem momentos que você tem que se recolher, tem momentos que tem que bancar um desconforto, tem momentos que tem que viver muito intensamente algo muito bom, porque ele vai passar também. É energia do fogo, é energia rápida, é tudo rápido, então você entende que por que que eu tô sofrendo tanto com coisas que já passaram? Por que que eu tô repetindo tantos comportamentos que são nocivos para mim? Por que que eu tenho essa necessidade de provocar?
ou de me afirmar em certas situações, por que que eu não estou me recolhendo? Então, essa consciência desse ano é muito parecida com essa energia da yoga, que você começa a entender que é os movimentos da vida, os seus movimentos, o que que você está fazendo, junto com as situações que a vida está te trazendo, e com essa mudança e com essa maturidade, você vai agir de uma forma totalmente diferente e a resposta será diferente. E eu vejo aqui que o ano vai passar mais rápido para você, as coisas não vão demorar, você vai resolver tudo muito rápido e é melhor esse caminho, Aquário. Eu tenho certeza que é muito melhor do que ficar remoendo, do que ficar trazendo problemas que você já entendeu, você já passou dessa fase. Agora é maturidade, agora é uma pessoa mais leve, não é uma pessoa que vai se fragilizar, que vai perder seu tempo, sua energia com qualquer coisa. Então, se for para você, entrar em embate por algo, é porque é algo muito importante para você, é porque realmente você tem que entrar no embate. Você não vai entrar em embates qualquer. Energia de maturidade não, entre em qualquer embate, entre em qualquer provocação ou cai em qualquer provocação, e não é isso. A sua energia não pede nada disso. Agora, mudança de postura, com toda certeza, é uma pessoa mais madura. E se você não fizer isso de forma natural, a vida vai cobrar isso de você. Aqua, é um ano que você está se lapidando, independente da idade que você tenha, independente do momento que você está, esse ano pede maturidade pura, consciência pura. Bom, agora vamos para a sua mesa real. A mesa real desse ano confirma que realmente será um ano de muita maturidade para Aquário. Aqui fala de Aquário com uma carga muito mais leve. Isso aí vai tirar, né, essa postura mais madura vai tirar uma carga pesada, uma cruz pesada na sua vida, e você vai aproveitar mais as oportunidades, porque quando você tira a carga de vitimismo, carga de imaturidade, aí você solta, você se liberta, e aí você entende que, como adulto, como pessoa madura, como uma pessoa esperta, você tem que aproveitar as oportunidades e as portas que a vida abre para você. Então, você com certeza vai aproveitar essas portas, essas janelas, enfim. E aqui fala de mais lucidez, mais clareza, uma pessoa mais forte, uma pessoa que reconstrói a sua vida, que sabe criar. Aqui fala muito daquela energia que eu falei no início, aquela pessoa bem preparada, autoconfiante, que ela, resolve as coisas de uma forma muito mais rápida e também que ela defende, ela coloca limite, limite muito claro na sua vida, no seu campo, limite também de como as pessoas vão agir com você e também de como você vai agir com as pessoas. Aqui é uma mudança também na sua socialização, na sua troca. Aqui vejo você trocando de forma muito mais aberta, muito mais ampla, muito mais livre, porque antes estava muito pesado. Então, aquela energia de maturidade, com essa energia aqui que vem de peso, então com certeza as trocas na sua vida, a forma que você estava lidando com tudo era muito pesada. E você, com a sua energia que vem com muito brilho, você uma pessoa mais aberta para solucionar as coisas, para reconstruir sua vida. Aqui eu vejo uma pessoa que quer criar mesmo um muro, mas não é um muro que separa, não é um muro que afasta, não, é um muro de proteção. Você quer se proteger, você quer proteger sua vida, você quer ter suas coisas e você vai batalhar por isso. Aqui também fala de uma chave importante, pode ser, aqui eu acho que para a maioria é a chave de algum bem que é assim, grandioso para vocês, é uma conquista muito importante, que eu acho que com essa postura esse ano você dá o pontapé inicial nessa conquista. Aqui pode ser realização de algum tipo de financiamento ou da conquista da casa própria. Aqui é uma chave. Pode ser um símbolo, mas para a maioria aqui pode ser realmente a conquista da chave de alguma coisa, da chave de um carro, da chave de uma casa, de um apartamento. Aqui eu sinto que é mais, energia de chave de apartamento. É uma energia de realmente de maturidade para Aquário, de conquista, de eu consegui, eu fui lá, eu realizei. E não tem aquela energia pesada de ter que ficar mendigando afeto, mendigando ajuda, não. É conquista pura, a pessoa que desbrava tudo, vai atrás e consegue e tem a sua conquista.
Aqui também fala de uma vida mais movimentada esse ano, você com boas amizades, com boas trocas. Aqui também você recebendo mais generosidade. Eu acho que também casa com aquela energia final que fala que no final do ano você terá sua recompensa, mas aqui nas trocas você sentirá mais isso de que as pessoas estarão mais abertas com você, te tratando com mais carinho e você também, mais afeto genuíno. Companheirismo, parceria, apoio. É isso que você vai entender, Aquário. Não precisa desse embate, não precisa desse conflito, vamos caminhar juntos. Juntos vamos mais longe. Você vai entender muito isso esse ano, que não precisa ficar só brigando com as pessoas. Você também tem que se unir mais, porque aí você vai conseguir abrir portas mais fácil. Claro, mais receptivo, aí para receber também ajuda, mas ajuda certa, aquela mão que te ajuda de verdade. E não que te dá num dia e que te cobra no outro, ou que te dá uma rasteira, não, é troca mesmo genuína. É troca que te impulsiona para frente e essas pessoas também, porque na vida também é muito troca, Aquário, mas quando a gente está numa energia boa mesmo, de troca, de maturidade, que aí as coisas acontecem de forma mais equilibrada e aí todos ganham, todos os envolvidos ganham. Não é só um que ganha ou tira de um e dá para o outro, não. Todos ganham, todos se beneficiam. Então isso é muito interessante na sua energia, anual. E o mais interessante aqui é que você vai perceber o seu brilho voltando, que é aquela energia que eu falei do fogo da vida. O seu brilho vai voltar com tudo, e aí você vai perceber, as pessoas te olhando de forma diferente, agindo de forma diferente com você, e você também, porque é essa energia que eu falei da maturidade, da consciência. Então esse brilho, essa luz não é só própria, essa luz ilumina, ela exala. E aí você percebe também que as pessoas estarão mais claras com você, mais diretas, e você também, isso é muito bom. Isso está dentro dessa proposta de energia mais madura, desse chamado, né, importante que vem para sua vida, então você se destaca, tem muito destaque também na sua energia, na sua postura, e aí você consegue passar melhor as coisas que você quer passar, você consegue abrir seus caminhos, você consegue solucionar coisas aí que estavam travadas. Aqui também fala muito de burocracia, se você estiver lidando com burocracia esse ano, você resolve tudo com essa energia, porque você está num momento muito bom, num momento de clareza mesmo, e aí você vai iluminar o seu caminho, que é o mais interessante, que é a proteção que eu falei, é você se protege. Você não precisa de apoio, você vai ter apoio, porque é como eu falei, todos se beneficiam, mas não é naquele lugar de mendigar, não é naquele lugar de ficar pedindo, ou de ficar implorando de desespero, é num lugar de luz que atrai luz, energia madura que também atrai energia madura, trocas mais profundas, não trocas rasas, superficiais, de só tirar vantagem. Então essa é a diferença desse ano. Agora vamos focar nas principais áreas da sua vida. Eu vou começar com a parte profissional e vamos ver os aquarianos que estão procurando trabalho, estão disponíveis para o mercado de trabalho. Bom, aqui fala que já tem alguma coisa engatilhada para vocês, tem uma boa oferta ou já tem algo que você já está fechando. Aqui eu acredito que o que pode pegar para você é questão de ser mais longe, aqui fala muito de ser longe ou de ter que viajar. Tem forte aqui energia de viagem, viagem longa, então talvez você tenha que ficar, viajando de tempos em tempos, tenha que ir a alguma sede, tem alguma coisa assim, ou você está querendo, realmente ir para um outro lugar, aqui está aberto para isso, se você quer mudar totalmente de trabalho, se você quer algo que seja mais longe ou diferente do que você fazia antes, também está aberto. Aqui também fala de pessoas que vão trabalhar em empresas estrangeiras, está forte na sua energia, e também muito forte energia de internet, então, trabalhar home office também é uma opção aqui, para você que não quer, sair, né, muito perto da sua casa, ou que você quer trabalhar de casa, tem essa opção também, está aberto para você. Mas é que eu acho que para aquário está muito de escolha, tem acho que 2 opções aqui.
Tem essa aqui que eu falei que é mais longe, mas aqui tem uma energia de ter mais futuro, de ter mais crescimento aqui nessa empresa. Tem essa outra também que é uma boa proposta, mas que, você tem que avaliar melhor aqui, porque é essa questão que eu falei de trabalhar home office, talvez você queira isso, ou talvez tenha aquarianos aqui que não queiram, não queiram ficar muito em casa, queiram sair, né, talvez essa energia de ser um pouco mais longe, talvez você tenha essa necessidade de ter essa rotina de sair para trabalhar. Então também tem essa opção sim, tá aberto, mas aqui no geral vai depender muito do que você quer nesse momento, aquário. E como estamos falando de um ano de mais maturidade, dentro dessa sua maturidade atual, o que que é melhor para você nesse momento? Às vezes, não é o que você faria, dentro da sua postura dos últimos tempos. Talvez justamente esse ano você vai para alguma coisa diferente. O que dá para entender nesse ano, na sua proposta desse ano, é que você vai tomar atitudes diferentes. Então, para quem está procurando trabalho, com certeza, ir para algo diferente, viver experiências diferentes, será mais atraente para você. Principalmente que está nessa nova postura aqui mais madura. Vai querer viver coisas novas. Então depende muito do que você passou, então se você estava num lugar, muito preso, se estava num lugar com muita contenda, muito tóxico, com certeza você quer algo diferente, você quer uma empresa com uma proposta diferente. Essa energia também, que pode ser estrangeira, pode ser um comportamento, uma forma de trabalhar que seja fora desse padrão, sei lá, CLT, ou de ficar cumprindo horário, talvez você esteja numa energia tão expansiva que você quer algo muito mais solto. Então, tem que avaliar, mas tem sim proposta para você nesse sentido, mas eu acredito aqui que é mais, livre, dá para entender aqui na sua energia, então é você avaliar, principalmente o que é melhor para você nesse momento. Aqui fala também de malícia, com comissão, com venda, você tem que ter essa malícia que com certeza você vai conseguir. Essa empresa que eu falei de trabalhar home office é mais concorrido, tem mais concorrência para conseguir essa vaga. A outra não tanto, a outra não tem muita concorrência, mas exige mais estudo, exige mais preparo. Então aí é você que tem que avaliar o que que você está preparado nesse momento, e o qual que é o preço que você pode pagar nesse momento aí, para conquistar essa vaga que você tanto almeja ou realmente está aí precisando de fato, porque está disponível no mercado de trabalho também fala muito de necessidade. E para aqueles que estão trabalhando, a energia atual de trabalho fala de um momento, assim, conflituoso para aquário. Aqui mostra um ambiente que aquário não está se sentindo bem. Aqui também está falando de muita energia baixa, ou o aquário nesse lugar sente muita energia baixa, ou sente que parece que, assim, o cotidiano, a rotina é muito estressante, é muito estresse todo dia, e aqui são estresses com coisas novas, sempre acontece alguma coisa fora da casinha, fora do normal, e aí acaba com o dia, acaba com a rotina de aquário. Aqui tá mais recorrente essa energia, e também alguns aqui estão se sentindo depressivos, muito tristes, muito ansiosos. Aqui já tem um ciclo que não tá muito bom aqui, tem alguns aqui até que podem estar beirando aí a ter algum tipo de surto, alguma estafa, algum burnout. Tem essa energia aqui atual, que não tá boa. Se não for isso, está falando o quê? Pode ter algumas situações, algum grupo de pessoas aí na sua empresa ou na sua equipe que você não bate, coisinhas pequenas, mas que sabe que vai irritando todo dia. Essas pessoas que são mais de provocação, também a sua energia, né, aquário, tá falando para você sair disso. Então se você já está mudando a sua cabeça, esse tipo de coisa todo dia você não vai mais aturar. Então, aqui tá ou tá pedindo para você sair, para você buscar alguma coisa, a energia sua que aponta mais é que você vai buscar alguma coisa nova, ou trocar dentro dessa empresa, trocar de setor ou tentar, se você tiver algum poder aí, tentar trocar de equipe, porque aqui fala dessa energia baixa, desses roedores aqui, pessoas que, ai, que ficam roendo sempre a mesma coisa, falando sempre da mesma coisa, pessoas sem visão, sem perspectiva, que aí fica atazanando a vida de todo mundo, fica trazendo sempre provocação, e aí isso vai enchendo, né, isso vai cansando as pessoas no geral. Então, aqui a sua energia está pedindo
que você busque algo mais, enraizado ou uma equipe, assim, com pessoas que têm uma cabeça melhor, uma energia mais familiar, então empresas familiares para você será melhor. Ou, né, uma equipe assim, uma equipe de pessoas mais experientes, não de pessoas que estão avoadas, ou pessoas sem perspectiva. Às vezes é melhor você ter do lado pessoas que te desafiam mais, mas que sejam mais, confiáveis, do que você ter essas pessoas que só chegam e logo vão embora de trabalho, né, que não agregam, que só se afastam ou só trazem problemas. E também buscar mais, parcerias, a sua energia também fala forte de parcerias, mas parcerias confiáveis, que movimenta bem aí o trabalho. Então aqui dá para entender que falou muito de pessoas que, têm próprio negócio ou, mesmo que sejam só funcionários, aqui está falando dessa proposta de mudar. Muitos aqui terão que mudar, porque se você ou você tenta fazer mudanças ou você tenta mudar mesmo, porque aqui fala de mudança mesmo, então você pode tentar mudar aí as coisas para as situações que estão te incomodando também mudarem, mas se você não conseguir isso, se você não tem poder para isso, aí é melhor trocar. E aqueles que têm poder, que podem mudar, é de fato aqui, é melhor você trocar a equipe, buscar parcerias melhores, pessoas mais confiáveis. Aqui fala muito de currículo, olhar o passado da pessoa, ir mais a fundo, buscar referências, boas referências. Às vezes é melhor você ter um processo aí seletivo demorado, ou seja, você buscando uma pessoa para sua empresa, ou você buscando mesmo uma vaga numa empresa, é melhor você passar por um processo mais lento do que essas coisas muito rápidas, meio que fica um tapa-buraco para as 2 partes. Então aqui está pedindo que você se aprofunde mais no processo seletivo e cuidado também com o seu currículo. Melhorar o seu currículo, porque com certeza você vai atrair alguma coisa mais sólida e sair dessa energia aqui baixa, essa energia pequena demais, porque aí você sempre vai estar atraindo pessoas assim e te afundam na sua área profissional e você acaba ficando como essas pessoas, você acaba se fechando, você não busca melhoria, você não busca crescimento e a sua energia está pedindo isso, principalmente com o que eu falei da maturidade. E aqui de confiança, de ser confiável, você melhorando o seu currículo, trabalhando também nessa energia mais profunda, buscando melhorias, você com certeza será um perfil mais confiável, um perfil mais atraente, e você fazendo isso também um processo seletivo para sua empresa ou para sua equipe, com certeza você vai atrair pessoas mais confiáveis e vai afastar essa energia baixa aqui, de pessoas que não querem crescer, de que não querem agregar, de que só querem tirar vantagem. Ou, sempre tá buscando alguma coisa para tirar alguma vantagem do outro, e isso não é interessante. No mercado de trabalho não é interessante, principalmente para sua energia desse ano. Então muitos aqui vão sentir a necessidade de buscar algo melhor, se não fora melhorar a si mesmo como profissional, ou alguns casos aqui algumas pessoas podem perder o seu emprego e terem que buscar outra coisa à força. A energia aqui de demissão também está presente, de encerramento aqui na área profissional está presente, principalmente para quem está passando por essa energia baixa. Então, se você já está num ambiente tóxico, ou você vai perder as estribeiras, ou a própria empresa vai te enxotar. Principalmente se tem essa energia aqui de uma equipe mais desestruturada, de pessoas que sempre estão nessa energia tóxica, trazendo problemas, trazendo estresse. Sempre acaba arrebentando a corda aí para o lado mais fraco ou das pessoas que estão mais fragilizadas, e talvez aquário esteja num momento mais fragilizado com essa energia tóxica, e aí pode ser um alvo aí de demissão, então tem que tomar cuidado com a sua energia, ou você se aproxima de pessoas mais confiáveis, pessoas que têm mais solidez aí na empresa, para você se estabelecer melhor, ou você também poderá ser cortado, aquário, então tenha cuidado com isso. Ou é hora de você mudar, às vezes aí tá muito tóxico, não tem melhoria, não tem evolução, então você tem que buscar a evolução fora também. Bom, agora olhando a parte financeira, aqui tá pedindo que nesse ano você reveja aí as suas alianças, os seus elos que têm conotação aí financeira. Por quê? Porque você está perdendo dinheiro, aquário, a sua vida não está andando na parte financeira
muito por causa das suas alianças. Então, com quem que você se alia, ou as pessoas que você convive, talvez estejam trazendo dívidas, estejam trazendo problemas ou esteja comendo, roendo o seu dinheiro aqui. E também alguns casos aqui são mínimos, pessoas que você mora, mesmo que sejam da sua família, você precisa olhar mais, porque talvez aí podem estar, gastando o seu dinheiro ou roubando mesmo o seu dinheiro, os seus dados de cartão, fazendo empréstimos aí no seu nome, e você precisa ficar mais ligado, porque tem roedores aí à sua volta. Tem no trabalho e tem no dinheiro, então você tem que tomar muito cuidado. Lembra que saiu que tem 2 áreas principais da sua vida que você precisa ficar de olho, que é o seu trabalho e é a sua parte aí, pessoal. As pessoas que você tem relacionamento, principalmente amoroso, familiar também, os filhos ou agregados aí, ou se você divide casa com alguma pessoa ou outras pessoas, fique de olho, porque não necessariamente que seja roubo. Aqui é só para você ficar mais ligado, porque tem pessoas que são maldosas nesse nível, sim, infelizmente tem. Então, às vezes, tem que abrir o olho para essas coisas. Mas aqui também podem ser pessoas que têm uma energia tão baixa de tanto vitimismo, de falta de, sabe, de correr atrás, ou de só ficar vivendo. Lembra que saiu na sua energia do semestre de só tirar vantagem, saiu também aquela energia de chiqueiro. Gente que só trabalha nessa energia, aquário, ela vai trazer uma densidade para o campo, para a família, para aquele trabalho, para aquele lugar, e aí sempre vai girar naquela pobreza, naquela escassez. E aí tudo fica se perdendo. É como se você entrasse num deserto na vida financeira. Você dá um passo para frente e desce para trás. Você avança um pouquinho, aí vem alguma coisa que tira o seu dinheiro. Então você tem que tomar cuidado com quem você está se aliando, às vezes você está tendo um relacionamento com uma pessoa assim, ou pessoas muito avarentas, né. Aqui pode ser pessoas que gastam demais, são fúteis demais, ou pessoas que são avarentas demais, que não pensam de ter mais conforto, que não pensa de crescer. Então tem essa pequenez aqui, na parte financeira que atrapalha muito. Então, mas aqui fala muito dos seus elos. Então é o que você está se aliando, ou a forma que você lida também com o dinheiro. Às vezes não está falando de outras pessoas, às vezes está falando de você mesmo. Se você tem esse elo é difícil com o dinheiro, de só escassez, de não ter objetivo, de não ter metas mais ambiciosas, de não correr mais atrás, como saiu também na sua parte profissional, de melhorar currículo, de ter mais curso, de tentar ganhar mais dinheiro, mas assim, de forma que você tenha muita ambição, mas uma ambição aqui, claro, é uma ambição que seja boa, benéfica para você. Se você não trabalha por isso, aquário, você vai perdendo dinheiro. E lembra que saiu no centro da sua mesa, que eu falei de ter uma carga pesada saindo da sua vida. Então é às vezes um comportamento que você tem que come o seu dinheiro, atitudes ou alguma pessoa mesmo, tem alguma pessoa do seu lado. Às vezes você, tá se relacionando com uma pessoa super pesada, que está acabando com a sua vida financeira, está tirando a sua prosperidade. Você está dando a sua abundância para outra pessoa. Então, nesse ano, reveja seus elos, seus contratos, seus acordos, porque isso está influenciando diretamente a sua vida financeira e logo atrás a sua vida profissional. E aí você entra num ciclo, aqui fala de um ciclo que precisa ser cortado, essa energia pesada precisa ser cortada. Você não precisa viver dessa forma escassa. Então aqui está pedindo que você busque novas oportunidades, saia dessa energia pesada, aquário, acho que é o principal aqui, é olhar o dinheiro de outra forma, ter uma troca com o dinheiro de outra forma, diferente do que você vem tendo até aqui. Aprenda também sobre dinheiro, veja vídeos, tem muitos aqui, eu sempre falo aqui no canal, tem muitas pessoas, tem um que eu conheço, se chama O Primo Pobre, ele ajuda de forma prática de como lidar melhor com o dinheiro para viver uma vida mais decente, mais digna, e isso você tem que aprender, aquário, porque senão, se quando não é você, é outra pessoa, aí você vai entrar num ciclo vicioso, e aí você vai, ditar a sua vida a partir disso, você não vai buscar um respiro novo, você não vai cortar esse ciclo. E a gente corta o quê? Mudando de comportamento, cortando mesmo esses elos e aprendendo a lidar, aprendendo a fazer diferente. Então,
vá atrás de informação, vai atrás de melhoria, porque não é só sobre ganhar mais, porque tem muita gente que ganha até bem, razoavelmente bem, e mesmo assim só perde. Então é isso que tem que questionar, por que que tá desse jeito? Por que que tem essa torneira aqui? O que que tá pesando a minha vida financeira? Precisa ter esse corte aqui, mas vai vir de você, claro, porque você é o agente principal aqui da sua história, e o seu ano é de maturidade, então, dentro de uma maturidade, tem certos comportamentos que não valem mais eu ter, que vão me atrasar, vão acabar com o meu dinheiro, ou certas futilidades, ou certas obsessões, certos vícios que podem acabar com o meu dinheiro. E o que que adianta? Aí eu fico nessa vida mais ou menos, e aí? Como que eu vou sair dessa escassez? Como eu vou sair desse deserto? Então são coisas que você já tem que questionar esse ano, mas aqui olhando para essa energia mais madura e de mais consciência, Aquário, dá para entender que você vai, iniciar um caminho novo aqui financeiro, e aí você vai ter outros comportamentos, outras atitudes. Aqui também fala mais de enraizamento, então você vai fazer coisas sólidas, investimentos sólidos, você vai pensar no seu futuro, na sua família, principalmente na sua família de sangue, quem está com você, e não nesses agregados, nesses elos rasos. Relacionamentos também, muita gente se perde financeiramente por causa de relacionamento, de tirar vantagem do outro ou acabam tirando vantagem, né, dessa pessoa, então tem que tomar cuidado com isso. Muita gente cai em golpes por relacionamento, então esse ano não cabe mais isso, Aquário. Esse ano é consciência, é maturidade, é esperteza, é criar bases sólidas na sua vida, e aqui está falando de crescimento, mas crescimento sólido, enraizado. Então não é fazer qualquer coisa por dinheiro agora, não, é pensar lá na frente, é pensar na sua aposentadoria, é pensar no seu conforto, é melhoria de vida, melhorar também aos pouquinhos, melhorar aí a sua casa, melhorar o que pode ser melhorado. E também aqui, no YouTube tem muitas dicas de pessoas que fazem pequenas obras ou elas mesmas ensinam a fazer, né, pequenas obras, pequenas reformas, que dão melhorias para a sua casa, então trazer esse conforto, trazer essa melhoria, Aquário, vai te dar um feeling diferente. Às vezes a prosperidade, a gente precisa de trazer essa beleza, de trazer esse bem-estar, trazer esse conforto com pequenas coisas. Não é só colocar: "Ai, porque eu não tenho dinheiro, eu não vou fazer e não tem como fazer", não. Vai trazendo isso para você. Vai se cuidando, cuidando mais da sua aparência, cuidando mais das suas coisas. Isso você está tendo uma troca, diferente com o dinheiro, com a prosperidade. E aí você vai aprendendo que prosperidade é isso, é fazer uma refeição mais bem apresentável, pode ser simples, mas faz uma mesa bonita para você, compra coisinhas bonitas para você, mesmo que sejam baratas, você vai trazendo essa energia, porque se você faz tudo de qualquer jeito, se você fica aceitando esse pouco, você vai entrando nessa energia, você vai atraindo pessoas assim, vai romantizando pobreza, romantizando a falta. E a sua energia está pedindo que você cresça, que você desenvolva. E às vezes a gente precisa dessas ações fora, para a gente entender que a gente está se colocando no melhor, que a gente precisa, de uma mesa bonita para comer, de fazer a mesmo que você esteja fazendo a sua marmitinha aí para você trabalhar, faz bonitinha, leva suas coisinhas, sabe, isso vai trazendo um outro olhar. E também você vai se atraindo por isso nas outras pessoas e você vai trocando de uma forma muito melhor. E aí os seus elos também serão diferentes. Agora nessa energia de qualquer jeito, tudo de qualquer jeito, é tudo muito pouco, ou às vezes até a pessoa tem condição, mas ela não faz, ela faz tudo jogado, isso não é legal, Aquário. Isso aí você está plantando outra semente, você não está plantando semente aqui de prosperidade, de crescimento, com certeza não. Você está plantando energia de falta, de escassez. E também aqui fala na sua troca, dessa falta também de ajuda, né, às vezes se você, se ancora com pessoas que não te ajudam, que só te atrapalham, então precisa rever essas coisas aí. Mas no geral, a sua maturidade desse ano vai te ajudar a sair desse comportamento e a escolher um caminho, totalmente novo, é diferente, é mais ancorado, é mais estável, e essa energia mais estável vai te levar para um crescimento pessoal também financeiro muito grande, Aquário.
Bom, agora olhando as energias amorosas, vamos começar com os solteiros. Bom, aqui a energia fala de compromisso, então tem oportunidade de compromisso, mas tem uma energia aí que você precisa avaliar, Aquário, porque tem uma energia aqui de uma pessoa, ou que ela pode ser muito obsessiva, é aquela energia pesada, né, aquela pessoa que é possessiva, que é ciumenta, que é o excesso, que é pesada, que ela sempre traz esse peso para o relacionamento. Ou é uma pessoa que é muito protetora. Então, no sentido protetor, no sentido de cuidado, é ok. É uma pessoa que cuida, é uma pessoa que protege, é uma pessoa que realmente traz, esse conforto para outra. Mas se você estiver lidando ou aparecer na sua vida uma pessoa com esse excesso, tenha cuidado, porque excesso também, envolve muito energia de personalidade narcisista, de pessoas que dão aquele excesso, né, de cuidado, também de amor, de afeto, mas depois vem a queda. Então você tem que tomar cuidado com isso, até porque fala aqui na sua energia de algo que já é conhecido, ou você já passou por relacionamento abusivo, ou você já passou por, sei lá, por relacionamentos que eram muito, assim, com essa energia de possessividade tóxica demais, de que tirava sua liberdade, ou vice-versa, ou você já foi uma pessoa muito ciumenta, ou você ainda está lidando com isso, como vem na sua energia atual maturidade, aquilo lá que eu falei no começo da leitura de ficar provocando em rede social, a sua maturidade está pedindo que você pare com certos comportamentos, então talvez, você tenha sido a pessoa mais possessiva, que estava obcecada, mesmo que foi por falta ou mesmo que foi porque o outro ficou instigando isso também está em você, aquário. Então, se você está com essa energia ou você está atraindo gente assim, aqui está falando que você precisa dar uma purificada, precisa dar uma acalmada aí, porque todo excesso, aquário, fala de falta. Aqui a gente estava falando também da energia financeira, né, desse pouco, dessas pessoas que você se alia e acaba perdendo, acaba tirando até sua prosperidade, então precisa rever também os relacionamentos, aquário. Eu acho que esse ano, para esse crescimento pessoal que você está passando, não é com qualquer pessoa que você pode se aliar. Então pode vir com promessas, pode vir querendo relacionamento, mas não é qualquer pessoa que você pode se juntar não, por conta dessa energia que está perto de você, ou dessas pessoas que você está atraindo. Porque você entra numa cegueira e você fica se confundindo, às vezes a coisa está super pesada, mas você fica se confundindo e você fica naquele furacão. Então é isso que você precisa purificar na sua vida, não precisa desse furacão todo, você não precisa, de ter uma pessoa para te atrasar só porque você quer ter uma pessoa. Então aqui a sua energia está falando muito de comunicação. Aquário, todo mundo comunica, todo mundo vai expressando o que é de verdade. Então mesmo que a pessoa esteja te trazendo um excesso, porque ela quer te agradar, às vezes a pessoa tá num excesso ali, no começo da do relacionamento, porque ela quer agradar, porque ela quer ser uma pessoa marcante, porque ela não quer perder, né. Até aí ok, mas depois com o tempo você vai vendo quem que é aquela pessoa. Então, primeiro aqui tá falando dê tempo ao tempo e aproveite muito essas conversas. Ouça muito o que as pessoas estão falando, não fica se cegando por conta de um desespero emocional, que você quer ter alguém, que você quer preencher um buraco seu, não. Não deixa isso te cegar. Você não precisa de alguém para preencher as suas deficiências, aquário. O principal é isso. Principalmente quando você perceber que você está indo nessa energia, sai fora, é hora de recuar, é hora de ir para calma, é hora de ir para leveza. Tanto que é a energia que está pedindo para você esse ano, o caminho do meio, caminho de equilíbrio. Então, na sua energia para esse ano, não está pedindo: "Ai, eu quero alguém que me trate, que seja lindo, maravilhoso". Não, não é isso que você está precisando esse ano. Você está precisando de alguém que você possa conversar, que tenha uma conversa bacana, que você não precisa pisar em ovos. Alguém diferente, mas é diferente mesmo. É fora de tudo que você já viveu, é isso que você está precisando. De irreverência, mas irreverência boa. Não de excesso. Você está precisando, às vezes, do básico, aquário. Do básico de que ninguém fez. Então, vai no simples que vai funcionar.
Aqui esse excesso todo que pode ser seu ou do outro, não vai ser legal, porque aí vem o outro com excesso, aí você vem com mais excesso, e excesso com mais excesso vai gerar o quê? Toxicidade. Então não é isso que você precisa nesse momento. Você precisa de trocas verdadeiras, trocas simples, conversa simples. Então numa conversa, ali que você sai com a pessoa, você vai conhecer, você vai entendendo quem é ela. Você vai, também mostrando para ela quem é você. Então entenda que é isso, as 2 partes ali estão buscando alguma coisa, então é melhor conversar, é melhor ir com calma. Aqui também fala de algo mais casual, de ficar, de se conhecer. Se conheça mais também, conhecer você mesmo, porque aqui também fala que você tá com uma energia também excessiva, ou você quer muito provar alguma coisa, você não precisa disso, aquário. Então, eu acho que você precisa cuidar mais de si, se entender aí, limpar algumas coisas da sua vida, para depois pensar em relacionamento, porque a sua energia está com muito acúmulo aqui. Então quando você está com muito acúmulo, você fica mal resolvido, e aí como que simplesmente, por mágica, a sua vida amorosa vai se resolver também, não vai. Então é você que precisa fazer a sua parte, e aí com certeza você vai acabar conhecendo alguém interessante. Aqui também fala de conversar com pessoas, não só assim de cunho amoroso, mas conversar, pessoas que estão longe mesmo, para você só trocar, que não tem essa expectativa, que não te gera essa expectativa de relacionamento, aí você vai se permitir ao menos conversar, isso é bacana na sua energia para esse ano. Mas no geral aqui para solteiros, eu não sinto assim aberto, tem essa oportunidade de relacionamento, mas a energia ainda tá muito pesada, tá muito excessiva, e precisa trazer mais leveza para você, de fato aí poder mergulhar em relacionamentos melhores. Bom, para os comprometidos aqui, vieram 3 situações diferentes, e aí você veja qual você se encaixa no momento atual ou ao longo do ano aí como vai desenrolar a sua vida amorosa nesse ano. Bom, aqui tem pessoas que já estão, num compromisso sério há um tempo, estão tendo uma troca bacana que fala muito de energia familiar, ou vai aumentar a família, tem fertilidade aqui, então estão pensando em comprar casa, constituir família, a energia tá boa nesse sentido, porque vocês têm propósitos parecidos, vocês querem, melhoria no relacionamento, aumentar a família, aqui tem bastante energia de seriedade, mas em volta de vocês tem energias de bloqueio e tem energia também de problemas aí, problemas com o trabalho, que pode ser de aquário, pode ser do parceiro, da parceira, e também questões aí de bloqueios quanto à casa, né, a moradia, às vezes dificuldades financeiras também, dívidas. Então assim, o problema não é o relacionamento, o problema já é as coisas de fora que afetam esse relacionamento. Então eu acho que no geral vocês têm boas perspectivas juntos, mas vocês precisam também, olharem o que tem fora, o que tá, pegando aí. Então assim, se tá difícil agora, se tá complicado para ter uma casa, para aumentar a família, então é uma realidade, não deixa que isso afete o relacionamento, porque não vejo isso afetando ainda. Mas se você vai deixando essa energia pegar, uma hora afeta. Então não deixa que isso, afeta os planos de vocês. Às vezes não é momento de aumentar a família, às vezes ainda não é momento de ter uma casa, às vezes é momento de estar aonde está, ou de ter outros projetos, outras metas como casal. Então aqui está falando muito de alinhar, alinhar o que vocês querem nesse momento e o que dá para fazer nesse momento. Tem coisas que não dá para fazer, então não tem como florear, também não tem como deixar isso afetar, às vezes a relação está muito bacana, mas aí você deixa essa situação pegar e ser um problema. Isso não precisa ser um problema, é só uma realidade, é só um momento. Então é sobre isso que vocês têm que olhar, né, nessa situação aí desse casal que tá indo bem, mas que tem coisas aí que estão impactando. Agora, a segunda energia que vem aqui, fala de relacionamentos aí que estão já passando por turbulências, rompimentos ou já tá perigando ali, romper. Aqui fala muito de peso, então com certeza são relacionamentos que estão fadados ao fracasso, que vão ter que terminar mesmo.
Aqui não necessariamente, eu não vejo que o casal em si, por mais que esteja pesado, eu não acho que o problema é o casal. Eu acho que às vezes já acabou o sentimento, a admiração, mas aqui fala ainda de amizade, fala desse gostar, desse afeto. Eu acho que mudou, sabe, o sentimento aqui mudou. Só que isso complicou muito a relação de vocês. Então vocês estão caçando o mesmo problema, acho que para terminar. Então, no fundo aqui, vocês se gostam, vocês se admiram, têm uma grande amizade, às vezes esse relacionamento começou através de uma grande amizade, mas é que alguma coisa rompeu, né, esse relacionamento, esse elo. Aqui também fala de distância, pode ser uma distância emocional, enfim, podem ser coisas aí do tempo também. Eu acho que assim, aqui tá melhor vocês terminarem, porque vocês se gostam, como pessoas, também por conta dessa amizade ou só pelo gostar, só por essa confiança que vocês têm um no outro, ou de vocês saberem que: "Poxa, essa pessoa é muito boa, eu também sou muito bom e tal". É um relacionamento que não deu certo, eu acho que para por aí, aquário, se você estiver nessa situação, para por aí. Não deixa, sabe, isso se perder, porque aqui eu acredito que vocês, sinceramente, aqui a energia dessas pessoas que se identificam com o que eu tô falando aqui agora, com certeza é aquela pessoa que mesmo que você terminar, que você vai ter para o resto da sua vida, você vai ter contato, ou vai fazer parte da sua vida de alguma forma. É uma pessoa, assim, para você manter para o resto da vida, então não vale a pena estragar isso. Então para você que está nessa situação, termina, sabe, de forma limpa, de forma bacana, porque ou vocês de fato têm algo em comum, seja filhos ou outras questões aí familiares, né, ou vocês, vieram de sei lá, de cidade pequena e vão acabar se encontrando, ou a família tem contato, não tem como cortar. Então assim, sabe, termina de forma bacana, não deixa isso perdurar, sabe, esse conflito, porque às vezes o conflito só tá vindo para você terminar, para romper, ou o rompimento já tá aí, já tá acontecendo, já tá, sabe, é certo. Então termina, sabe, coloca as cartas na mesa, não adianta ficar só vivendo o conflito ou esperando, às vezes você tá esperando que a pessoa peque em alguma coisa ou você tá a ponto de fazer, sabe, tomar alguma atitude errada para terminar, para ter um motivo, não precisa de motivo. A distância emocional, o casal em si não está funcionando já é motivo. Então, assim, não adianta você esperar mesmo ter algo que você pensar: "Ai, agora eu tenho uma motivação aqui para terminar", não precisa disso, porque aqui eu entendo que vocês ainda vão ter muita amizade, vocês ainda vão ter muito contato. Ou não, às vezes não, mas é só para terminar de forma bacana, para não trazer isso para o seu campo, até porque a energia dos solteiros também não tá legal. Então, do que adianta terminar as coisas de forma tão destrutiva para os 2 só para dizer que teve um término, sabe, trazer um drama que é desnecessário. Bom, e a última energia que vem para os comprometidos, aqui fala de relacionamentos que podem ser recentes. Aqui tá falando ainda de, assim, é muita impulsividade, é muita paixão, é muita contenda também. Aqui tem energia familiar que está impactando esse relacionamento. Então, no geral aqui, os problemas que vocês têm é justamente por ser recente, por vocês ainda estarem se conhecendo, ainda estarem lidando com a família, com a rotina um do outro, e família também impacta relacionamento, né? Quando ele vai ficando mais sério, vai impactar. Então, são essas questões aqui, é a adaptação, mas aqui também fala de coisas que vocês vão acabar descobrindo um do outro, porque você não descobre tudo no relacionamento com pouco tempo, você vai descobrindo, você vai lendo as situações, as pessoas com o tempo. E aqui fala muito dessa troca, né, tem essas pessoas que estão impactando esse relacionamento, mas aqui eu acredito que tem coisas ainda a descobrir um do outro, não que isso necessariamente seja ruim, mas aqui fala que as coisas com o tempo vão ficar claras. São, nível de profundidade, aquário, que, você vai conhecendo, você vai mostrando também, o outro vai mostrando, então não dá para ficar
entrando em conflito com coisas que não dá para esclarecer também logo. Aqui precisa de mais profundidade. Ou aqui pode ser pessoas que estão ficando, estão querendo um compromisso, um namoro, ficam tentando cravar isso no outro, mas aqui fala muito de intimidade, de profundidade, então, se ainda é recente, se ainda é raso, é complicado você conseguir, sabe, instigar essa seriedade, esse compromisso. Então, compromisso exige profundidade, exige realmente de que as pessoas banquem o preço de um relacionamento. Se você está vendo que a outra pessoa não está bancando, ou se é recente esse relacionamento e você está vendo que não está aprofundando, aí é você que tem que avaliar. Ou aqui também fala de clareza, de revelação, talvez você esteja, querendo uma clareza, ela vai vir. Então assim, mas é aprofundamento, então precisa aprofundar, precisa cavar mais aí para ter certeza. Então, espera ter essa clareza, não fica também, só dentro de uma ilusão, ou porque você passou por algumas coisas e aí você fica trazendo dramas, que eu acho que são desnecessários para o momento atual, porque aqui a gente está falando de energia rasa, de energia ainda que é recente, está em formação. Então só tome uma atitude, diante de uma clareza. E também não fica cravando essa clareza também, ela vai vir. Mas assim, observa as coisas, aqui também fala de enraizamento nessa energia, então vocês estão ainda se enraizando, estão, se aprofundando, então não tem como tomar atitudes, sabe, às vezes dramatizar certas coisas baseado em vozes da sua cabeça, ou baseado em ciúmes, em posse ou em coisas que você traz de outros relacionamentos ou, como saiu nessa energia, familiares ou pessoas próximas que estão impactando. Não é também só sobre a opinião dos outros, você está vivendo a situação. Então tenha a clareza dentro do fato que você vive, do fato que para você é real. Não se iluda com coisas que as pessoas vão porque as pessoas também têm visões diferentes. Você pode contar o que está acontecendo, mas as pessoas vão trazer a visão da experiência delas. E se você está num caminho de maturidade, você tem que escolher dentro da sua perspectiva. Você tem que se bancar, bancar suas escolhas, aquário. Então aqui tome decisões, ou se você está prestes a firmar um relacionamento, tá firme dentro do que você quer. Se você tem essa clareza que você quer se comprometer com essa pessoa, então se comprometa com ela porque você quer, porque você vai pagar o preço de manter esse relacionamento, e não porque falaram que você tem que ficar com essa pessoa, ou não ficar. Então aqui está falando muito de você, bancar as suas escolhas, amadurecer, né, que é a proposta do seu ano, mas fazer tudo dentro do que você quer fazer, do que você está vendo, do que você está sentindo e principalmente dos fatos reais aí do que está acontecendo com você e com essa pessoa, e não o que os outros acham. Porque aqui tem alguns que estão muito, sabe, mudando de opinião ou fica fazendo as coisas, porque fulano falou para, ai, na discussão fala assim porque assim é o jeito certo. Não, aquário, é você que está passando lá pela discussão, é você que está vivendo, então discuta dentro do que você quer falar. Não fica ensaiando com ninguém o que que você tem que falar, ensaiando o discurso, não. Faça tudo, de forma espontânea, dentro da sua naturalidade, dentro da sua vida, porque aqui tem pessoas que estão, aquarianos principalmente, que estão fazendo muito o que os outros querem que faça. Ou estão tentando, né, fazer um relacionamento, às vezes, inicial, mas tá tentando fazer dar certo, porque a família tá cobrando, porque você tem que ter alguém, sabe. Já passou disso, aquário. Sua energia madura nem tá pedindo essas coisas, então se você sentiu que não é pra ficar nesse relacionamento, não fique. Se você sentiu que é pra ficar, que vale a pena a experiência, então fique. Então assim, é muito, sabe, banque as suas escolhas mesmo, total. Bom, e agora para finalizar, eu vou fazer uma leitura final. Eu tirei uma carta do tarô Zen de Osho e saiu para vocês a carta controle. Eu vou fazer a leitura desta carta para ficar de reflexão aí para esse seu novo ano, Aquário. Vamos lá. Controle. Pessoas controladas estão sempre nervosas, porque lá no fundo o tumulto ainda está escondido. Se você não é controlado, mas é solto, vivo, então não é nervoso.
Não há motivo para estar nervoso, o que quer que aconteça, acontece. Você não tem expectativas para o futuro, não está representando. Então por que deveria ficar nervoso? Para conseguir controlar a mente, a pessoa precisa ficar tão fria, gelada, que nenhuma entrada de energia vital é permitida nos seus membros, no seu corpo. Se essa energia tiver permissão para se mover, essas repressões virão à superfície. Por isso é que as pessoas aprenderam a manter-se frias, a tocar os outros sem de fato tocá-los, a ver as pessoas e, contudo, não enxergá-las. Vivemos com frases feitas: Olá, como vai? Ninguém quer dizer nada com isso. Essas frases são justamente para evitar o encontro real entre duas pessoas. As pessoas não se olham nos olhos, não se seguram as mãos, não procuram sentir a energia uma das outras, não se permitem o extravasamento das emoções, muito amedrontadas, dando apenas um jeito de ir levando as coisas frias e mortas, dentro de uma camisa de força. Bom, Aquário, essa é a sua leitura anual, eu espero que você tenha gostado. Se não fizer sentido, veja seus outros signos fortes do mapa astral. Não se esqueça de se inscrever, de curtir o canal, de comentar, isso ajuda muito a gente a crescer e os vídeos chegarem para mais pessoas. Muito obrigada e eu te encontro em novas leituras. Até mais. Tchau, tchau.